Caso clássico. Caso Antônio Vilas Boas. O primeiro caso de abdução registrado pela ufologia ocorreu em São Francisco de Sales, em 15 de outubro de 1957. Na década de 1950, a casuística ufológica era composta basicamente por casos de avistamento a curta e média distância, alguns casos envolvendo aeronaves e casos esporádicos de pouso com ocasionais avistamentos de tripulantes. Neste último tipo de ocorrência predominava o caráter arredio e cauteloso por parte dos tripulantes destes objetos. Em 15 de outubro de 1957, ocorreu o primeiro caso de abdução propriamente dito, em que a testemunha vítima é levada contra sua vontade para dentro de aparelhos voadores desconhecidos onde são submetidos a variados testes e experimentos. O caso Antônio Vilas Boas, como ficou conhecido, é o primeiro de uma série de casos que ainda hoje, mais de 50 anos depois, constituem-se no maior mistério dentro de todo o fenômeno OVNI. O caso Vilas Boas é um dos mais famosos casos ufológicos brasileiros, foi a primeira alegação de abdução em todo o mundo e também o primeiro relato de contato imediato de quinto grau. Não foi, porém, o primeiro caso do gênero a ser publicado, embora o episódio tenha ocorrido em 1957, o relato do mesmo só foi publicado na edição de janeiro de 1965 do periódico estadunidense Flying Saucer Review. 4 anos antes, a divulgação da suposta abdução do casal Rio havia já causado furor em todo o mundo. Hoje parece certo que os Rio imaginaram toda a história da sua alegada abdução e o caso Rio é considerado obsoleto, ao passo que o caso Vilas Boas permanece inconclusivo quanto à sua veracidade ou falsidade. Antônio Vilas Boas era filho de Jerônimo Pedro Vilas Boas, 1887-1963, e Enésia Cândida de Oliveira, 1897-1963, fazendeiros em São Francisco de Sales, Minas Gerais. O casal teve ao todo 10 descendentes, 4 homens e 6 mulheres. Para lavrar a terra, a família Vilas Boas usava um trator com o qual trabalhavam em 2 turnos, um diurno e outro noturno. De dia trabalhavam os empregados da fazenda, e à noite, por sua vez, o próprio Antônio, sozinho ou acompanhado dos seus irmãos e cunhados. Fenômenos ovniológicos antes da abdução. Editar código-fonte. Em 5 de outubro de 1957 os Vilas Boas receberam visita, razão porque todos foram se deitar só por volta das 23 horas. Fazia bastante calor naquela noite e por isso Antônio abriu a janela do seu quarto, que dava para um terreiro. Estava em companhia do irmão João. De repente viu uma luz de procedência indefinida, bem mais clara que a do luar, iluminando todo o ambiente. Chamou pelo irmão, que não se interessou pelo fenômeno. Antônio logo fechou a janela e ambos foram dormir. Pouco depois, sem resistir à curiosidade, Antônio tornou a levantar-se e abrir a janela. A luz continuava inalterada, mas de repente a mesma se deslocou para junto da janela. Assustado, Antônio fechou a janela com tanta força que acordou o irmão e, dentro do quarto escuro, ambos passaram a acompanhar a luz que entrava pelas venezianas. A luz se deslocou para o alto do telhado da casa, onde penetrou pelas frestas entre as telhas. Finalmente, depois de alguns minutos, a luz desapareceu e não retornou mais. Em 14 de outubro houve o segundo incidente que ocorreu por volta de 21h30 ou 22 horas. Naquela ocasião, Antônio trabalhava com o trator em companhia de outro irmão, José, provavelmente. Subitamente eles avistaram uma luz muito clara, penetrante, a ponto de fazer doer as suas vistas. A luz era grande e redonda, como uma roda de carroça, e estava na ponta norte do campo. Era de um vermelho claro e iluminava uma grande área. Ao observarem melhor, distinguiram alguma coisa dentro da luz, mas não conseguiram precisar o que era, pois as suas vistas ficavam totalmente ofuscadas. Curioso, Antônio começou a correr atrás da luz, que por sua vez começou a fugir dele.
Finalmente desistiu da empreitada e voltou para junto do irmão. Por uns poucos minutos, a luz ficou imóvel. À distância, ela parecia emitir raios intermitentes, em todas as direções. Em seguida desapareceu tão repentinamente que deu a impressão de ter simplesmente se apagado. Abdução editar código-fonte na madrugada de 16 de outubro de 1957, Antônio arava a terra sozinho com o trator quando foi surpreendido por uma luz vermelha. A luz se aproximou, aumentando progressivamente de tamanho. Tratava-se de um objeto oval e brilhante, que ficou estático a uns 50 metros da cabeça do agricultor, pairando. Antônio ficou paralisado de medo. Após uns 2 minutos, o objeto desceu e pousou a uns 15 metros de distância do agricultor. Foi quando ele pôde distinguir nitidamente os contornos da máquina. Era parecida com um ovo alongado, apresentando 3 picos metálicos, de ponta fina e base larga, disposto um ao lado do outro. Em cima da nave algo girava a alta velocidade e emitia uma luz vermelha fluorescente. De repente, a parte de baixo do objeto se abriu e deixou sair 3 suportes metálicos. Antônio concluiu tratar-se do trem de pouso da nave. Percebendo que algo iminente iria acontecer com ele, resolveu fugir no trator, mas após avançar alguns metros com o veículo, o motor parou e os faróis se apagaram. Tentou ainda dar a partida, mas o motor não pegou mais. Antônio pulou do trator e começou a correr, porém um ser que mal chegava à altura dos seus ombros agarrou-o pelo braço. Desesperado, Antônio aplicou-lhe um golpe que o fez perder o equilíbrio, largar o seu braço e cair para trás. Novamente tentou correr, quando 3 outros seres instantaneamente o agarraram pelos braços e pernas e ergueram do solo. Embora dominado, Antônio ofereceu resistência, mas os alienígenas conseguiram por fim fazê-lo subir por uma escada flexível e bambeante para o interior da nave. No OVNI, Antônio foi completamente despido, a despeito dos seus esforços contrários. Um líquido oleoso, mas que não deixava a pele engordurada, foi passado em seu corpo com uma espécie de esponja. Em outra sala, 2 seres se aproximaram com um tipo de cálice, do qual saíam 2 tubos flexíveis. Eles colocaram a extremidade de um dos tubos no cálice, a outra ponta possuía uma peça de embocadura parecida com uma ventosa, que eles enfiaram no queixo de Vilas Boas. O agricultor não sentiu dor, apenas a sensação de que a pele estava sendo sugada. Seu sangue escorreu pelo tubo e se depositou no cálice, que encheu até a metade. O tubo foi então retirado. O outro tubo, que ainda não havia sido usado, foi colocado do outro lado do queixo, de onde se coletou mais sangue, até completar o vasilhame. A pele de Antônio ficou ardendo e coçando no lugar da sangria. Deixado sozinho numa sala que exalava uma fumaça de cheiro desagradável e sufocante, que lhe provocou vômitos, Antônio esperou por um longo tempo até que, para seu espanto, surgiu uma mulher inteiramente nua. Seus cabelos eram macios e louros, quase cor de platina, como que esbranquiçados, e lhe caíam na nuca, com as pontas viradas para dentro. Usava o cabelo repartido ao meio e tinha grandes olhos azuis, amendoados. Segundo Antônio, a alienígena era baixa, mas belíssima. O que mais lhe chamou a atenção foi o fato dela ter os pelos das axilas e do pubis vermelhos. Essa alienígena se aproximou de Antônio em silêncio, não deixando dúvidas acerca de suas intenções. Ela abraçou Antônio e começou a esfregar seu rosto e corpo contra o dele. A porta se fechou e Antônio ficou a sós com a alienígena, com quem acabou tendo várias relações sexuais. Por fim, aparentando estar cansada, a alienígena passou a rejeitar Antônio. Antes de sair da sala, ela virou-se para ele e apontou, primeiro, para sua barriga, depois, com uma espécie de sorriso, para o próprio Antônio e, por último, para o alto, como se quisesse dizer que ele iria ser pai de um ser que nasceria entre as estrelas. Logo em seguida, um dos alienígenas voltou com a roupa de Antônio, que se vestiu imediatamente.
Segundo Antônio, os alienígenas usavam macacões volantes, de um tecido bem grosso, cinzento, muito macio e, em alguns pontos, colado com tiras pretas. Cobrindo a cabeça e o pescoço, usavam um capacete da mesma cor, mas de material mais consistente e reforçado atrás, com estreitas tiras de metal. Este capacete cobria a cabeça toda, deixando à mostra somente os olhos, protegidos por um par de óculos redondos. Fim da abdução. Editar código-fonte. Antônio foi então levado para fora da nave. Antes, tentou ainda pegar um objeto para provar a história, mas os aliens perceberam e tomaram o objeto de volta. Por fim, a nave decolou verticalmente e sumiu em poucos minutos. Antônio calculou ter ficado no interior do OVNI de 1h15 a 5h30 da madrugada, portanto, mais de 4 horas. Análise do caso. Editar código-fonte. Poucas são as provas da abdução de Antônio Vilas Boas. Na época não foram feitas fotografias das marcas que o trem de pouso da nave espacial teria deixado. Em 1978, a fazenda da família Vilas Boas sofreu uma inundação, destruindo toda e qualquer evidência disso. Pesa ainda contra o depoimento de Antônio o fato da sua história ter sido divulgada pelo jornalista João Martins, da revista O Cruzeiro, que foi protagonista de outro caso ufológico, o caso da Barra da Tijuca, de 1952, comprovadamente uma fraude. As maiores evidências do caso Vilas Boas são as marcas que Antônio apresentou no corpo, que teriam sido causadas pelos experimentos que os extraterrestres teriam feito com ele, e os sintomas que passou a sofrer, semelhantes ao de alguém que tivesse sido exposto a uma radiação moderada.